Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pantaleão Marte, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Vamos ver se a gente... Hoje a gente acaba o texto que nós estamos comentando, que é um extrato do livro Ditadura Científica, Ascendência da Ditadura Científica, um exame da autocracia epistêmica do século XIX a XXI. Né? Esse extrato está na página 363 e vai até a página 378. Nós estamos aqui no meio do texto e eu vou ler o último parágrafo que nós lemos na palestra passada, e aí vocês tentam encontrar aí no PDF que eu mandei para vocês exatamente o lugar que nós paramos. No livro eu estou na página 370, no meio da página. Então o último parágrafo que eu li foi assim: de repente o cristianismo estava impregnado de materialismo e de empirismo radical. Esse de repente foi depois do nominalismo, foi depois de Guilherme de Ockham. Né? A natureza oculta de ambas as posições filosóficas já foi esclarecida. O empirismo radical rejeita a causalidade, abolindo assim qualquer certeza epistemológica e reduzindo a realidade a um holograma que poderia ser manipulado por meio da feitiçaria, palavra entre aspas, da ciência. O materialismo enfatiza a primazia da matéria, inferindo que o universo físico é um verdadeiro golem autocriado. Apesar de sua inequívoca natureza antiteísta, essas ideias começavam a se insinuar no cristianismo. Então, o universo físico, ele é a ideia central é da autocriação do universo físico. Né? O universo se autocriou. Né? E hoje, por exemplo, na cosmologia, na física da astronomia, enfim, o que se considera é que o universo ele surgiu do nada, exatamente do nada. Né? Ele surgiu, porque o Big Bang é uma história de feitiçaria, não é? E que o início dela é o seguinte: olha, tinha alguma coisa no universo que era o nada, e esse nada de repente resolveu explodir. E aí essa explosão, que foi o início do Big Bang, criou tudo o que a gente conhece do universo. Né? Então o universo se autocriou através do Big Bang. E as espécies de vida se autocriaram através de uma sopra primordial que existia na Terra e que acabou dando em todos os seres vivos por evolução. Né? Então, assim, o Big Bang e a evolução estão intimamente relacionadas. Absolutamente, são teorias irmãs. Né? E como eu já expliquei em outros lugares, o Big Bang ele foi uma criação longínqua de Copérnico. Né? E por isso que eu digo que se não fosse Copérnico, não haveria Darwin e não haveria nada do que a gente tem hoje na face da Terra, né? Como essa loucura da ciência. Então, esse último parágrafo eu li na palestra passada e agora começo com a leitura de hoje. Com a abstração totalmente rejeitada, o homem isolou-se ontologicamente do seu Criador. Porque o nominalismo
ele diz que não existem os universais. Portanto, a abstração do ser humano, ela não tem nenhuma realidade, ela não leva a nada. Se a abstração não leva a nada, a abstração é o único movimento da nossa mente que pode nos levar à ideia da criação. Né? Então, se não há abstração, não há o Criador. Né? O conhecimento era domínio exclusivo dos sentidos, e o universo físico constituía a totalidade da própria realidade. Cada vez mais os teólogos recorriam a interpretações naturalistas das Escrituras, negando desse modo a natureza milagrosa e sobrenatural de Deus. Os elementos espirituais que permaneceram embutidos no cristianismo assumiram um caráter mais gnóstico, retratando-se o corpo físico como um impedimento do conhecimento de Deus pelo homem e venerando-se a morte como almejada libertação da prisão corpórea. Essa é toda a centralidade da gnose. Aqui, os elementos, ele fala aqui que os elementos espirituais que permaneceram embutidos no cristianismo assumiram um caráter mais gnóstico. Ele está certo, embora ele não tenha entrado aqui em detalhes, a gente já vê essa coisa muito, muito presente, infelizmente, depois da morte de São Francisco, né? Na Ordem dos Fratres Menores, né, OFM, que é a ordem religiosa que o São Francisco fundou, né, que é na presença dos fraticelli. Fraticelli em italiano significa irmãozinhos. Esses fraticelli, eles simplesmente eram gnósticos dentro do cristianismo, completamente gnósticos. Eles defendiam que existia duas igrejas, uma visível e a outra invisível. Tá certo? E a invisível tinha supremacia sobre a visível. Não é? E que nós devíamos pertencer principalmente à igreja invisível e não à igreja visível. Não é? Os papas todos condenaram os Fraticelli, não é? Obviamente. Mas a ideia dessa gnose invadindo o cristianismo é absolutamente verdadeira. Aos poucos ia ocorrendo uma síntese hegeliana entre espiritualismo e materialismo. O resultado foi um cristianismo paganizado, que dificilmente prometia a vida abundante oferecida pelo seu Salvador. Então, aqui ele começou o texto, não sei se vocês se lembram, né? Que é analisando essa dialética entre espiritualismo e materialismo. Né? Por isso que ele está voltando a essa dicotomia aqui, introduzindo Hegel por causa da síntese. Né? O papel inconsciente de Lutero na popularização desse pensamento é sinal de uma manipulação oculta. Já existem evidências que corroboram a tese de que elementos ocultos penetraram na cristandade e estariam a serviço de sua morte. Malak Martin afirma, aspas, como já é de conhecimento geral, alguns dos principais arquitetos da Reforma, Martinho Lutero, Philipp Melanchthon, Johannes Reuchlin, Jan Amos Komensky, ou Comenius, pertenciam a sociedades ocultas. Então, veja, não é à toa esses indivíduos que o Malak Martin cita, né? Fecha aspas aí para o Malak Martin, eles são figuras altamente influentes, né, na cultura ocidental. Se não pela sua presença, ou porque alguém lembre dessas figuras individuais, às vezes ninguém sabe nem o nome delas, mas elas são influentes pelas ideias que elas implantaram na cabeça das pessoas, né? Então, Lutero, nós vamos falar um pouquinho mais dele aqui, né? Mas o Philipp Melanchthon, ele era um seguidor de Lutero, inclusive que ele nos deixou uma obra muito importante para conhecer Lutero, que é aquela conversa sobre a mesa, que qualquer palavra que o Lutero falava, ele escrevia. Graças a Deus que ele fez isso, porque nós vamos ver o quanto Lutero desprezava
Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele chamava Nosso Senhor de beberrão, né? Ele falava que Jesus Cristo cometeu adultério com Maria Madalena, enfim, várias dessas baixarias, né? O Lutero era um cara de muito baixo extrato, né? Intelectual. E o Comênios, né? O Comênios a gente já comentou muito lá no clube de leitura. O Comênios é talvez a pessoa mais influente nos sistemas educacionais do mundo hoje, em todos os países. Apesar de ninguém, ou muitas pessoas, não ligarem o nome às técnicas educacionais, mas ele é, de fato, o grande. Ele é o patrono, né, da Unesco, por exemplo, né? Então ele tem uma ascendência em termos de ideias absurda no mundo de hoje, né? Seguindo aqui a leitura, o autor William Bramley apresenta provas comprobatórias da tese de Martin. Abre aspas. O selo de Lutero consistia em suas iniciais em cada lado de 2 símbolos da fraternidade, a rosa e a cruz. Da fraternidade Rosa-Cruz, né? A rosa e a cruz são os principais símbolos da Ordem Rosa-Cruz. A própria palavra Rosa-Cruz deriva das palavras latinas ros e crucis. Fecha aspas aqui para o historiador que ele está se referindo. O envolvimento de Lutero na Ordem Rosa-Cruz fazia dele um instrumento perfeito das sociedades secretas. Michael Howard explica o motivo para essa manipulação. A Ordem tinha boas razões políticas para, de início, apoiar a causa protestante. Superficialmente, enquanto herdeiras da sabedoria antiga, pré-cristã, as sociedades secretas teriam pouco a ganhar com a reforma religiosa. No entanto, ao apoiar os dissidentes protestantes, elas ajudavam a enfraquecer o poder político da Igreja Católica Romana, a tradicional inimiga dos cátaros, dos templários e dos maçons. Então, a Igreja é a única inimiga dos maiores inimigos da humanidade, inclusive é a única inimiga da cultura de morte. Não há possibilidade alguma da civilização se ver livre da cultura de morte, senão através da igreja. A igreja verdadeira, obviamente, né? O ocultismo, então, terminamos aqui a citação do Michael Howard. O ocultismo, no entanto, não foi o único sistema de crenças que se beneficiou da reforma. O elitismo e a oligarquia também ganhariam impulso com as atividades de Lutero. Convém lembrarmos que muitas das sociedades secretas que apoiavam Lutero atuavam como canais da elite, conquanto já estivesse, em muitos aspectos, ideologicamente alinhado com as elites. Lutero tornou-se oficialmente sua propriedade em 1521, propriedade da elite, né? Nesse ano, o representante secular do papado, o imperador Carlos V, convocou Lutero para participar da Dieta de Worms, que iria ocorrer na cidade homônima. Lutero deveria defender-se de um decreto papal que o excomungara da igreja. Então veja bem. Aqui nós temos um decreto papal de excomunhão de Lutero, de Leão X, e nós temos o poder temporal tentando decidir se vai dar consequência ao processo de excomunhão, né? Então, o Carlos V estava querendo saber se ele ia prender Lutero, queimar todos os seus livros, né? E, enfim, dar as consequências do poder temporal à decisão do poder espiritual, do Papa, ou não. Então ele convocou uma dieta. O que é uma dieta? A dieta é a reunião do imperador do Sacro Império Romano, com seus eleitores. Os eleitores normalmente são príncipes, que elegem o imperador, né? Que decidem qual vai ser o próximo imperador quando da morte do antecessor, né? Então o Carlos V, ele convoca a nata do poder temporal na Europa, né, para decidir. Na cidade de Worms.
Na dieta, Lutero recusou-se a se retratar de qualquer uma das suas crenças. Fato que levou o imperador a promulgar um édito imperial que determinou a prisão do monge. Então, como ele não se explicou e manteve todas as heresias que o levaram à excomunhão papal, então o imperador simplesmente cumpriu o poder temporal. Mandou prender. No entanto, Lutero foi resgatado por Frederico III, eleitor da Saxônia. Quer dizer, ele era eleitor, por isso que ele estava participando, inclusive, da dieta. Frederico encenou o sequestro do monge e escondeu no castelo de Wartburg. Ele ficou aí quase um ano e meio, se não me engano. O senhor da guerra regional da Saxônia tinha muito a ganhar protegendo Lutero. Frederico representava um grupo de príncipes alemães que se opunham à influência da igreja e de seu representante secular, o imperador. Era uma oposição ao imperador. Essas elites fariam uso dos ensinamentos de Lutero para justificar o rompimento com as autoridades eclesiásticas e o estabelecimento de seus próprios sistemas seculares. Então, eles assumiram o protestantismo por razões políticas. Né? Tá certo? Quando os camponeses tentaram usar os ensinamentos de Lutero como justificativa para se opor a nobres injustos, esses camponeses eles simplesmente leram o que o Lutero escreveu e falou: bom, aqui nós estamos justificados, porque o Lutero falou que nós temos que nos rebelar contra nobres injustos. E eles se rebelaram. Aí, o que faz o Lutero? Né? O monge redigiu um perverso panfleto intitulado Contra os camponeses, assaltantes e assassinos. Então, ele nesse escrito, que tem por aí para a gente ler, ele nega tudo que ele já tinha escrito. E aí, por isso que ele estava agora como propriedade da elite. Porque o Lutero agora não podia ficar do lado dos camponeses. Porque ele estava sendo protegido pelo Frederico III, que ele é eleitor da Saxônia. Né? Então, ele manda... o que morreu de camponês nesse massacre é uma coisa impressionante. Os cálculos é que morreram 30 mil camponeses. Né? Mas Lutero estava pouco se lixando para isso. Né? No final, a reforma não reformou absolutamente nada. O evento fez com que a cristandade se dividisse, conduzindo a Europa ao caminho da secularização. Segundo Howard, abre aspas, indiretamente a reforma impulsionou a revolução científica do século XVII, centrada em torno de Newton, levando à fundação da Royal Society após a Guerra Civil Inglesa. Então aqui, veja, esses links que o Michael Howard faz, é muito interessante para a gente manter isso na memória, né? Que é o seguinte, não é que Lutero criou a Revolução Científica, não é... Ele teve uma participação apenas na consolidação das coisas que já estavam acontecendo, que precisava de uma quebra na cristandade. Né? Então, veja que a quebra da cristandade, do poder espiritual, né? Ela foi central na criação da ciência moderna, não é? E da Royal Society, que era uma sociedade maçônica, né? Era uma sociedade maçônica. E o autor desse livro aqui, às vezes ele se refere à Royal Society como Sociedade Real Maçônica. Não tem nenhuma dúvida hoje que ela era maçônica, né? E continha vários feiticeiros lá dentro. Fecha aspas aqui para o Michael Howard. A Revolução Científica, facilitada pela Reforma, popularizou os conceitos baconianos que eram radicalmente científicos e de caráter esotérico. Essa frase parece contraditória. Porque como pode Bacon ser radicalmente científico e ter um caráter esotérico? É exatamente assim. Tá certo? É exatamente assim. É por essa contradição
que a gente às vezes não consegue entender, por exemplo, aqueles rituais satânicos que existem lá no CERN, na Suíça. Né? A gente não consegue ver como que um acelerador de partícula, que é um negócio científico, não é? Consegue ter um ritual satânico dentro dele para festejar a inauguração de um novo acelerador de partícula. Não é? A gente não consegue entender, por exemplo, a relação do CERN com o globalismo. Por que a diretora do CERN participa das reuniões do Fórum Econômico Mundial? Enfim. Mas isso é a constituição mesma da realidade nossa aqui, viu? Proporcionalmente a essa mudança de paradigma, houve a ascensão do primeiro cartel epistemológico secular da elite e a assimilação das ideias tecnocráticas pelas massas. O que ele quer dizer é que começou a se formar, né, uma elite cada vez mais convencida de que ela tinha que determinar os rumos da humanidade. Porque ela detinha o conhecimento científico, ela detinha o poder temporal. Então, nós, da elite, eles pensavam, é que temos que controlar essa porcaria desse mundo aqui, essa bagaça, entendeu? Porque esses ignorantes que não conhecem nada do que nós conhecemos, eles têm que simplesmente nos obedecer, e nada mais. Né? Então, esse é o cartel epistemológico secular da elite, que ele chama aqui, né? Ideias tecnocráticas pelas massas. Então, as massas começaram também a assimilar isso. Essa coisa que hoje a gente vê, né? As pessoas falaram que o Estado é que tem que nos proteger, e acreditar nisso piamente, né? Qualquer coisa que nos ameace, nós temos que pedir o Estado para intervir. Essas coisas todas começaram aí, né? Nessa era surgiram muitos dos teóricos responsáveis pelo desenvolvimento e aumento dos conceitos tecnocráticos. Comte foi um dos mais relevantes. Sua ciência, entre aspas, da sociologia, forneceu o aparato teórico para a manutenção do biopoder. E sua filosofia do positivismo constituiu a teologia edificante de uma nova teocracia. Então, Comte é central, de fato, para entender tudo que nós vivemos hoje. Né? Não surpreende que a Weltschau, tem uma palavra aqui que significa cosmovisão, né? Não surpreende que a cosmovisão científica de Comte tenha sido acompanhada da mesma veneração sinistra da morte que infectava o cristianismo. O positivismo atuaria como uma sequência ideacional dos movimentos dedicados ao direito de morrer. A eutanásia auto-imposta, né? Direito de morrer. Dalbigin declara, abre aspas, o positivismo de Comte serviu para uma espécie de ponte entre o naturalismo do final do século XIX e o liberalismo da era progressista, um discurso que desempenhou importante função nas origens do movimento a favor da eutanásia. Fecha aspas. Então, naturalismo do século XIX, né? Vocês vejam que esse naturalismo foi condenado por vários papas no século XIX. A condenação mais, digamos assim, extraordinária foi na Quanta Cura, né? de Pio IX. Então os papas estavam absolutamente antenados para essas coisas. Né? O positivismo foi basicamente a encarnação científica do calvinismo, um movimento nascido da reforma. Vocês vão ver que coisa extraordinária a observação que esse cara faz. Calvinismo, né? O Chesterton dizia que o calvinismo é pior do que a lepra. Faz muito mais mal do que a lepra. Essa aberração teológica foi o resultado direto da teologia nominalista do protestantismo, que rejeitou a capacidade de abstração do homem e a inteligibilidade de Deus. Claro, se não existem universais, Deus é o próprio ser universal, então o ser humano não era absolutamente capaz de entender nada sobre Deus. O calvinismo, nesse aspecto, ele se aproxima do Islã. Né?
do Deus irracional. O calvinismo promoveu uma doutrina de predestinação, segundo a qual ele vai citar 5 características da doutrina do Calvino. Tá? Todos os humanos são intrinsecamente maus e ofendem a Deus. Tá certo? Segundo item da doutrina, né? Há um eleito escolhido por Deus para ser salvo, não obstante suas ações e seu mérito. 3. Jesus morreu apenas por esses eleitos especiais, não por todos. 4. Uma vez que Deus os tenha escolhido, esses eleitos são salvos pela graça irresistível, não importa o que aconteça. 5. Esses eleitos ou santos, uma vez salvos, não podem cair da graça. Então, se você é um eleito, como saber que você é um eleito não está em discussão aqui. Mas se você é um eleito, você pode cometer os piores pecados do mundo. Porque a graça irresistível de Deus não consegue mais deixar de te salvar. Né? Você entrou numa onda de salvação, acabou. Né? Então você... É claro que o Calvino se considerava predestinado, obviamente. Mas como saber que os outros eram predestinados? Né? Isso também foi a origem do capitalismo. Porque o Calvino começou a ligar os sinais de predestinação ao sucesso material do indivíduo. Uhum. Como ele não tinha como saber que Deus, enfim, como Deus tinha... Então ele dizia assim, que o sinal da predestinação é um certo sucesso na vida. Sucesso significa din-din, né? Tá certo? No caso do Calvino. Então, isso impulsionou muito a criação do capitalismo. Né? Porque, bom, se é sinal de predestinação, eu vou querer ser, né, predestinado. Porque eu vou poder cometer todos os pecados, não é? E estou salvo, não importa o que eu faça, né? Então, o Calvino foi de fato o cara que deu forma teológica ao protestantismo. Se não fosse Calvino, o protestantismo iria morrer. Sei lá, 50 anos depois de Lutero, 100 anos depois de Lutero, não existia mais nada. Lutero era um maluco completo, mas Calvino não era maluco. Então ele escreveu um livro chamado Instituições Cristãs, que é a base de toda a doutrina firme do protestantismo. Né? Então, 5 características. Né? De acordo com o calvinismo, só existe vida em abundância para alguns. Os eleitos, né? Jesus Cristo não libertou os cativos. Ele apenas afirmou a linhagem elitista de alguns. Então, os eleitos, os predestinados, são aqueles que têm a vida eterna. O resto não tem. Então, para quem não tem a vida eterna, a vida desses não tem muito valor, né? Isso tem a ligação com a cultura da morte. Vocês vão ver como é que tem isso tem valor. Ligação com o Darwin. Ele apenas afirmou a linhagem elitista de alguns. Na terminologia haeckleriana, de Haeckel, né, do grande lá, o Bulldog de Darwin, a seleção sobrenatural é, abre aspas, aristocrática no sentido mais estrito da palavra. Fecha aspas. Haeckel afirmou isso em relação à seleção natural. Ele está aplicando a mesma frase de Haeckel a essa seleção sobrenatural, porque existe uma seleção aí, né? Deus, segundo Calvino, faz uma seleção, tá certo? A boa parte da humanidade só resta esperar a morte, tanto física quanto espiritual, independentemente da capacidade do indivíduo de aceitar Cristo como Salvador. Aparentemente, a obsessão gnóstica pela morte estava se tornando cada vez mais evidente no interior do movimento protestante inicial. Essa hedionda adulteração do cristianismo estava alinhada com perfeição
a ideia positivista de um cosmos cujo destino era totalmente predeterminado por forças impessoais. O positivismo foi posteriormente fomentado pelo determinismo evolucionista de Darwin. Nesse sentido, o calvinismo atuou como um precursor do positivismo e dos conceitos darwinistas de predestinação biológica. Veja, a predestinação sobrenatural de Calvino tem ligação com a predestinação biológica através da lei da seleção, ou a teoria, a maluquice da seleção natural. Na verdade, Desmond e Moore, esses autores que ele está citando, caracterizam a cosmovisão cientificista de Comte como uma espécie de calvinismo naturalista. As forças secularizadoras inseridas na reforma estavam abrindo caminho para uma sociedade tecnocrática. Por que tecnocrática? Porque é a elite controlando o povo. São os predestinados controlando a massa que já vai mesmo para o inferno e não adianta. Ao mesmo tempo, a cultura de morte começava a emergir. Alusões a Thanatos permeiam a estrutura de quase todos os movimentos, organizações e tramas sinárquicas associadas à ditadura científica. Sinarquia, ele menciona aqui sinárquicas, né? Sinarquia é a sociedade perfeita governada por sábios. Então, é exatamente isso que eles estão tentando impor, né? na nossa era, né? São abundantes os exemplos dessa obsessão pela morte. Os infames Illuminati de Adam Weishaupt, que contribuíram para a construção de uma fracassada ditadura científica na França revolucionária, são exemplos do princípio da exaltação de Thanatos. A evidência surge quando se examinam os ritos iniciáticos dessa organização subversiva. Então aqui tem uma descrição dos ritos iniciáticos. Tá? O candidato à iniciação, Illuminati, foi conduzido através de um longo e escuro túnel até um grande vestíbulo adornado com cortinas negras e cadáveres genuínos envoltos em mortalhas. Não era representação de cadáver, não era desenho de cadáver, não. Era cadáver genuíno. No centro do salão, o iniciado contemplava um altar composto de esqueletos humanos. Surgiam, em seguida, 2 homens vestidos de fantasma, em cujas testas eram amarradas fitas cor-de-rosa, ensopadas de sangue, que traziam a imagem de Nossa Senhora de Loreto. Vocês imaginam que coisa impressionante. Um crucifixo servia de pira funerária. Cruzes de sangue eram pintadas em seu corpo. Sangue mesmo. Não era sangue. Não era molho de tomate, não. Ketchup, não. Tá? Então essa é uma descrição. Voltando ao texto do autor. Cadáveres, esqueletos humanos, fantasmas, sangue e uma pira funerária são todos símbolos da morte. A morbidez transmitida por esses elementos semióticos, simbólicos, intensificou-se com resultados assustadores nos últimos e sangrentos dias da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é toda uma adoração permanente de Thanatos, né? A guilhotina era o símbolo de Thanatos, né? Que, enfim, não parava de funcionar, né? Os Illuminati foram um pacto suicida e suas propensões autoimoladoras foram canalizadas através do jacobinismo. Nós já falamos sobre o neo-jacobinismo também, né? Não tardaria que a mesma guilhotina que decapitaria tantas almas inocentes despencasse sobre o pescoço dos próprios conspiradores. No entanto, o meme da morte não foi erradicado. Pouco tempo depois, os Illuminatis da Baviera foram descobertos pelas autoridades locais e expulsos de sua sede. À medida que se espalhavam pela Europa, porque eles tiveram que fugir da Alemanha, né?
À medida que eles se espalhavam pela Europa, o mesmo ocorria com a pandemia de Thanatos. Então vocês acham que a pandemia tem a ver com o vírus? Tem a ver com Thanatos. Pandemia de Thanatos. Pandemia de adoração do Deus da morte. O iluminismo acabou gerando a fé prometeica, que daria origem às ditaduras científicas do comunismo e do fascismo. Prometeu foi aquele que roubou o fogo dos deuses, né, para trazer para os seres humanos. Né? Essas aberrações governamentais seriam todas construídas sob o alicerce do mito gnóstico chamado darwinismo. Então veja, esses autores aqui, eles falam várias vezes ao longo do livro que o darwinismo é um mito gnóstico. É um mito gnóstico. Mais uma vez ele fala aqui, mito gnóstico chamado darwinismo. Seguiram-se democídios gigantescos, ceifando mais vidas do que todas as guerras mundiais juntas. Em alguns casos, o regime viria a expirar junto com a própria população que ele dizimara. Talvez abre aspas, chama nas mentes dos homens fosse, na verdade, uma pira funerária alimentada pela irracionalidade do utopismo sociopolítico e pelo fanatismo religioso do gnosticismo secular. As chamas da pira continuaram a arder no século XX. Veja que essa cultura da morte, ela não é uma coisa de maluco em porões satanistas tentando se espalhar por aí. Ela se espalhou e ela hoje comanda a política, comanda as decisões mundiais, comanda os grandes organismos sociais. Não é uma brincadeira de gente maluca no porão da casa deles. Tá certo? Essa coisa, essa pira que arde, desejosa de matança, desejosa de que se joguem as pessoas lá para se queimarem, ela está em praça pública, em todas as praças do mundo. É uma pira do deus Thanatos. Ela não se resume a uma ou outra técnica de matar. Ela é um processo de matança genocida generalizada. Então, a contracultura da década de 1960, que era parcialmente um projeto da comunidade de inteligência, ostentava a runa teutônica da morte. Então você sabe aqueles negócios de movimento hippie, né? Vocês conhecem? O movimento hippie foi todo criado pelas comunidades de inteligência dos Estados Unidos. Que tocaram para frente aquele projeto, né, chamado MK Ultra, que era exatamente a experiência com drogas, né? Certo? Então, por exemplo, já se sabe hoje que naquele famoso festival de Woodstock, 1968, a maior parte da droga que o pessoal de Woodstock consumia foi fornecida pela CIA e o FBI. Tá certo? Então, inclusive existiam filhos de agentes do FBI e da CIA que foram lá no Woodstock e acabaram se tornando hippies. Então todo aquele movimento hippie da década de 60, ele foi criado como projeto da inteligência americana, de como que se podia fazer para drogar o mundo inteiro. Né? Eles estavam se baseando naquela experiência que a Inglaterra fez com os chineses, do ópio, né? Enfraquecer
os seres humanos com as drogas. Né? Não é de se admirar, né, que os Estados Unidos nunca tentaram, de fato, acabar com o tráfico de droga no mundo. Porque se eles quisessem acabar com os cartéis de droga no mundo, eles acabariam num piscar de olhos. Eles têm poder para isso. Mas eles não acabam. Faz parte da cultura da morte. Foi durante essa era turbulenta que o movimento da eutanásia começou a ganhar força. Pouco depois desse período, na história americana, o caso Roe versus Wade tornaria o aborto legal. A Planned Parenthood, que estava intimamente alinhada com os cientistas raciais da derrocada ditadura científica nazista, agora poderia... A Planned Parenthood agora poderia dar continuidade à pauta eugênica, dessa vez com o aval da jurisprudência americana. Então, a Planned Parenthood, que foi criada por Margaret Sanger, da qual eu já mandei muito material para vocês lá no nosso grupo, né? Em consequência, milhões de crianças foram assassinadas antes mesmo de sair do útero. O cálculo nos Estados Unidos é mais ou menos de 70 a 80 milhões. Né? Enquanto isso, a América continuava sua queda constante em direção à implosão demográfica. Agora, é interessante esse negócio da implosão demográfica. Né? Eu não sei se vocês estão acompanhando. Não é? Por exemplo, a China, quando ela percebeu que aquela política dela de proibir os casais de terem mais que um filho, ela percebeu agora que ela já está em queda. E acabar com a China. Porque não ia sobrar ninguém para girar a economia, para alimentar os chineses. Né? Então ela, acho que 2 anos atrás, ela permitiu que os casais tivessem 3 filhos. E dava inclusive incentivo para os casais que quisessem ter mais filhos. O que aconteceu foi que nenhum casal quis ter mais filhos. Então o que vai acontecer com a China é que ela vai acabar. Assim como todos os países da Europa. Assim como os Estados Unidos. Né? Que a única riqueza da nação, eles não descobriram isso, né? Obviamente. A única riqueza de uma nação é o povo que ela tem. Tá certo? Se você pega e diz que quer menos povo, sua riqueza diminui. Não é? Então, os Estados Unidos, a Europa, a China, vão todas entrar numa crise sem precedentes, porque falta gente. Não é? A Rússia também entrou nessa. O que está acontecendo agora é que, inclusive, os impactos dessa diminuição populacional, ele é tão forte em todos os níveis, mas a Rússia está sofrendo muito agora, é que não tem mais jovens brilhantes, como eles tinham, para entrar no exército russo. Assim acontece com os Estados Unidos também. Né? Então, os países vão ficar sem defesa e sem comida. É simplesmente isso. Essa contenção demográfica, que ele chama implosão demográfica, ela vai acabar com o mundo, simplesmente. Mas o que é isso? Isso é simplesmente levar à frente a cultura da morte. Agora, eu não acho que o aborto é o principal elemento disso, não. Tá? Acho até que eles começaram a abandonar essa pauta tão de frente assim, a pauta do aborto. Tá? E eu vou talvez comentar isso no final, quando a gente passar para os comentários. Após 11 de setembro de 2001, sim, Alexandre, é isso mesmo. Ele fala aqui, então as famílias numerosas dos católicos tradicionais vão dominar o mundo. Exatamente. Vocês viram que teve um bispo nos Estados Unidos que queria fechar uma paróquia tradicional lá nos Estados Unidos. E o que ele descobriu é o seguinte: se fechasse aquela paróquia,
as doações para a diocese iam cair para metade. Tá certo? Quer dizer, as igrejas agora tradicionais, por causa das doações, os católicos tradicionais querendo fazer doações para a igreja, melhorar tudo, melhorar o aspecto da igreja, melhorar tudo. As dioceses americanas, elas estão agora, algumas, negando acabar com as comunidades tradicionais e negando proibir a missa tradicional por causa do dinheiro. Ô Camila, desculpe, você não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo normalmente? A Camila parece que não está, não. Camila, ela saiu. Vamos ver se ela entrando de novo, ela passa a escutar. Então, esse é o problema do controle de natalidade, essas coisas todas, tá? Esse é o problema. Não acho que eles vão abandonar isso, não. Mas é porque agora tem técnicas mais sofisticadas para matar as pessoas no mundo. Então essa técnica do controle de natalidade pode ficar meio escanteada. Após 11 de setembro de 2001, Thanatos começou a se disseminar no exterior. No exterior dos Estados Unidos, né? Em países outros que não os Estados Unidos. A encarnação ocidental de uma ditadura científica global, a Pax Americana, iniciou várias expedições militares na esperança de reestruturar o mundo de acordo com os desígnios tecnocráticos dos neoconservadores. Então, a gente não vai entrar aqui na discussão do 11 de setembro, das coisas todas que, enfim, estão ainda por explicar no 11 de setembro, mas o que aconteceu depois do 11 de setembro foi que os Estados Unidos se tornou não só um estado policial, né, dentro dele mesmo, né, um estado que é aquele irmão que tudo vê, né, e começou a querer interferir em todos os lugares do mundo, onde ele, consciente ou não, considerasse que existisse um inimigo ligado aos ataques das torres, né? Milhares morreram de acordo com os desígnios tecnocráticos. Milhares morreram no Afeganistão e no Iraque. Grande parte dessas vítimas era composta de civis. Curiosamente, essa campanha sangrenta ocorreu durante o governo do presidente George W. Bush. Bush, é claro, é membro da Skull and Bones, uma sociedade secreta com sede na Universidade de Yale. Yale foi fundada e administrada por clérigos calvinistas. O fato suscita algumas questões perturbadoras. Estariam a ordem secreta de Bush e o calvinismo ligados pelo mesmo enredo ideacional da morte? E para piorar, seria esse mesmo modo de pensamento autoimolador o guia das políticas externa e interna dos Estados Unidos? A Skull and Bones já deu vários presidentes americanos, né? Não só o Bush. Acho que 11 ou 12 saíram da Skull and Bones, né? Se não me engano é isso. Dessa sociedade secreta. Bom, a Skull and Bones, pelo próprio nome, vocês sabem que ela idolatra a morte, né? Caveiras e Ossos, que é o nome dela. Se não é uma idolatria da morte, eu não sei mais o que é, né? E a pergunta que ele faz é o seguinte: essa cultura da morte, lá da Skull and Bones, teria invadido as instituições americanas de poder? É quase que uma pergunta retórica, né? Obviamente, o título e a iconografia da ordem ecoam a tônica da morte. Se a morte é a tônica dominante da Skull and Bones, então seus membros a representam de forma explícita com espantoso conhecimento. Chris Milligan mostra alguns exemplos abomináveis. Então vamos lá.
Então, vamos procurar se essa ideia de que a cultura da morte invadiu a instituição americana como um todo, a partir das doutrinas da sociedade secreta Skull and Bones, tá? Então vamos lá a uma citação do Chris Milligan. Enquanto era governador do Texas, George W. Bush executou todos os prisioneiros condenados à morte que teve a oportunidade de matar, exceto um. Henry Lee Lucas, um assassino em série, confesso, membro de uma seita sombria. Henry L. Stinson, integrante da Skull and Bones e influente político dos Estados Unidos, leva o crédito por convencer o presidente Truman a lançar bombas em Hiroshima e Nagasaki. Essas são apenas duas das atividades mortíferas da ordem. Fecha aspas por Chris Milligan. A partir desses exemplos, Milligan alega o seguinte, abre aspas para ele de novo. As famílias primárias da ordem estão todas interrelacionadas e relacionadas com a realeza europeia. Em uma carta confidencial enviada de um integrante da Skull and Bones para outro, um membro trata o outro como um soberano. Ao considerarmos as relações de George W. Bush com a realeza, que são maiores que as de qualquer outro presidente americano, no sólido envolvimento da realeza na maçonaria e nos demais círculos de magia ritual ocidentais, questionamos a mentalidade gerada por influência das crenças hipercalvinistas em relação ao inferno, a predestinação e a salvação infalível, misturadas à poderosa dualidade da tradição da magia ritual ocidental. Estaria a nossa república sendo abalada em seus alicerces por um fervoroso culto à magia da morte multigeracional, na tentativa de criar uma nova ordem mundial apocalíptica por meios sinárquicos, de novo a sinarquia, né? Com eles mesmos sendo os protagonistas, não importando o preço que pagaremos? Eles estão cientes disso? Pergunta aqui, fecha aspas, para a segunda citação do Milligan aqui. Então, a ideia é essa. Obviamente que nós temos como conceito fundamental em que há os predestinados e os condenados. Os predestinados, por causa do sucesso e do poder que detêm, por isso eles são predestinados, podem fazer o que quiser, inclusive matar os não predestinados, os condenados. Né? Perguntamos-nos se os envolvidos na conspiração para a instauração da oligarquia mundial estão ao menos cientes de suas próprias tendências autoimoladoras. Os darwinistas sociopolíticos do globalismo esforçaram-se para criar um mundo baseado em um único códice, abre aspas, a sobrevivência do mais apto, fecha aspas. De acordo com o critério elitista de superioridade, a maior parte da humanidade pode ser considerada inapta. Os teóricos malthusianos e os defensores do controle populacional incentivam essa pauta de extermínio em massa. É interessante notarmos que a maçonaria, que desempenhou um importante papel na popularização do darwinismo, conta com cerimônias com inclusão de caixões e outros elementos que mantêm uma relação semiótica com a morte. Na verdade, o princípio da exaltação de Thanatos parece permear a própria estrutura ideacional da conspiração da nova ordem mundial. Né? Enquanto isso, parece que o contágio ideacional está em processo de metástase a uma velocidade alarmante. Cristãos nominalistas, que respondem por boa parte do sistema evangélico, continuam a dar apoio às políticas assassinas do neoconservadorismo.
Os liberais continuam firmes em sua promoção do controle da natalidade e do aborto. Movimentos futuristas, como o transhumanismo e o singlaritarismo, aguardam ansiosamente a extinção do homem em alguma era pós-humana. Aquela coisa do além do homem, né? O entretenimento de ficção científica, que normalmente retrata a humanidade como um organismo de crescente impessoalidade, serve de inspiração a um sem número de seitas científicas. Em meio a essa barafunda, a posição universal do homem enquanto imago viva Dei segue esquecida ou abertamente rejeitada. Então, veja que tudo é... Ele cita a ficção científica, né? Tá certo? Ele cita um aspecto da ficção científica que é o tratar a humanidade como um organismo crescentemente impessoal, né? Mas da ficção científica vem todas essas loucuras modernas, né? Inclusive a questão dos extraterrestres, que nós já cansamos de falar sobre eles naquelas palestras que eu dei sobre os ETs. Então, a ficção científica ela age como uma hipnose global, né? Tá certo? Quer dizer, o pessoal, eles desenvolveram técnicas para hipnotizar grandes massas humanas, né? O que, na linguagem técnica, o pessoal chama de programação preditiva. Programação preditiva é isso. Você hipnotizar... Porque, assim, a hipnose, quando ela surgiu, era uma coisa pessoal, né? O hipnotizador, ele hipnotizava uma pessoa só na frente dele, né? Mas as coisas foram desenvolvendo e hoje há técnicas para hipnotizar multidões. Nós temos uma experiência pessoal nisso. Que é o seguinte, nós estamos sempre reclamando, né, que nessa marafunda que nós vivemos hoje, não adianta, muitas vezes não adianta a gente contra-argumentar com uma pessoa, amiga da gente, mãe, pai, enfim, porque as pessoas não ouvem os argumentos. Essa é uma característica da pessoa hipnotizada. Então, o hipnotismo, ele deixa a pessoa insensível a qualquer argumento. Ele já tem na cabeça dele o que ele tem que pensar. Então, a maior parte da humanidade já está hipnotizada, que é o efeito da programação preditiva. Vocês podem ler mais sobre programação preditiva aí, por aí, tá certo? Mas é um pouco isso, né? Então, ele fala daqui da imago viva Dei, né? A imagem do Deus vivo, né? Que isso já não existe mais na cabeça do ser humano, né? Então, ele continua. Quando o Senhor deu a lei a Moisés, ele a apresentou como uma escolha. Abre aspas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Está em Deuteronômio 30, versículo 19. Israel poderia escolher entre a vida e a morte. O Senhor exortou o povo a escolher a primeira. A mesma escolha, estende-se às nações do mundo atual. E mais uma vez o Senhor espera que as pessoas escolham a vida. Parece uma escolha simples. Deus deixou bem claro onde a vida pode ser encontrada. Então ele vai citar aqui trechos do Evangelho. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ego sum pastor bonus. Isso é João 10,
versículos 10 a 11. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 16. Note a sequência que Nosso Senhor fala quem Ele é. Então ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, para você atingir a verdade e a vida, tem que passar pelo caminho. E o caminho do Nosso Senhor é a cruz, né? Tá certo? Então esse é João 14, versículo 16. Depois, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 2, São Paulo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. João 5, versículos 11 e 12. A vida é encontrada em Deus. Agora o autor continua. A vida é encontrada em Deus, manifestado fisicamente por meio de Jesus Cristo. No entanto, a conspiração rejeitou essa opção na vã esperança de que seus membros se tornassem deuses. Rejeitou e tem rejeitado, né? Tá certo? Eles estão convencidos de que seus próprios poderes cognitivos concretizarão de forma perceptível esse conceito. Em Isaías 1,18, Deus faz um convite. Abre aspas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Fecha aspas. Enquanto isso, a elite do poder exalta a razão e abraça o adversário de Deus como um símbolo de sua suposta superioridade cognitiva. No entanto, ao fazê-lo, eles abraçaram de bom grado a absoluta escuridão. Abre aspas, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Fecha aspas, Romanos 1, 22. Pior, eles abraçaram a morte. Agora é o autor que está falando, né? Sim, a ditadura científica está morrendo. Eu acho que essa parte eu pulei. Eu acho que no texto eu tirei essa do Iraque, porque ela não tinha muita... Eu acho que eu pulei ela para cá. Sim, o conflito interno entre os aristocratas representa um problema excepcional para os pretensos deuses da ditadura científica. Nunca houve perfeita harmonia entre as elites. No entanto, sempre houve coesão suficiente para manter a ralé na linha. Afinal, a única coisa com a qual todos os integrantes da classe dominante concordam é que a plebe deve ser tratada como crianças mantidas no cercadinho. Somos nós, né? Enquanto os reis da nova ordem mundial preocupam-se com as ameaças mútuas, o sistema financeiro global está falhando e a inquietação dos nativos só faz crescer. Atormentada por inimigos externos e internos, a elite se encontra em uma derradeira competição de malabarismo. É improvável que os experts do paradigma tecnocrático possam oferecer as soluções que garantam a vitória. Vocês estão vendo o que hoje está acontecendo no mundo. Esse livro foi escrito em 2006, hein, gente? Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo hoje. A Europa está em sublevação. Né? A Holanda talvez seja o símbolo disso, né? O Sri Lanka foi destruído pelo ambientalismo, né? O pessoal está passando fome no Sri Lanka. Porque lá eles proibiram o uso de fertilizante. Então não há agricultura sem fertilizante para alimentar o povo de Sri Lanka. O Trudeau está querendo fazer isso agora na França. Né? A Austrália também está querendo fazer. A Holanda, a sublevação dos agricultores exatamente por causa disso. Eles estão querendo reduzir o uso de nitrogênio na agricultura. Ora, se você reduzir o uso de nitrogênio na agricultura, você não produz mais nada. Nitrogênio é um insumo absolutamente fundamental.
Né? Então, a cultura da morte, ela está mudando de forma. Ela quer matar agora não os bebês no útero das mães. Ela quer matar, dizimar populações inteiras. Tá certo? Populações inteiras. E quem que são esses experts? Né? É improvável que os experts do paradigma tecnocrático possam oferecer as soluções que garantam a vitória. Quem são esses experts? É aquele cara lá do assessor do... Como é que ele chama? O assessor do Klaus Schwab? Aquele cara que tem a própria... Ele tem a própria cara da serpente, né? Eu sempre esqueço o nome dele, mas enfim. Eu passei para vocês lá o vídeo dele hoje, né? É o... Eu não vou encontrar o nome dele aqui, não. Mas vocês sabem quem é, né? Aquele israelense. Noah, não sei das quantas, né? Enfim. A própria cara dele é de serpente, né? Ele é serpentino. Yuval Noah Katarini, Yuval Noah Haribi, isso. Então, esse é um expert. Não é? Agora, como o Paulo estava falando, né? Vocês acham que aquele cara, com aquelas ideias idiotas que ele tem, ele vai conseguir implantar alguma coisa que seja permanente no mundo? É claro que não, né? É claro que não. Então, toda a estrutura do globalismo, ela está rachando. É claro que eles vão encontrar outras formas, tá? Mas está rachando. Então, continuando aqui nos dois últimos parágrafos, né? Da nossa leitura. Em Morals and Dogma, o maçom de 33º grau, Albert Pike, fez uma observação interessante sobre a divindade padroeira das sociedades secretas envolvidas na ascendência da ditadura científica. O Deus Sol, abre aspas para o Albert Pike, o Deus Sol não criou nada, fecha aspas. É evidente que esse falso Deus não criou nada. A criação é um conceito que lhe é totalmente estranho. Ele só sabe roubar, matar e destruir. Aqui ele cita João 10:10. Ele é Thanatos universalizado, o princípio exaltado do culto à morte. Embora seus adeptos não o considerem uma entidade metafísica literal, a realidade de sua existência está se afirmando através de suas próprias inclinações auto-imoladoras da ditadura científica. Seu nome é Satanás e seu tempo é curto. Por isso que as coisas estão se desenrolando muito rapidamente hoje, que o tempo está acabando para Satanás. Porque ele tem que conseguir rapidamente, que é a melhor hora, é o melhor momento para ele conseguir tudo. Então ele está se atropelando, né? Sim, a ditadura científica está morrendo. Com a mesma rapidez com que se forma, ela se dissolve. Trata-se, em suma, de um pacto suicida. Ao se colocarem contra o Senhor, os oligarcas opõem-se à própria vida. Como deve ser, eles exalarão o último suspiro com o último inimigo da humanidade. Abre aspas, o último inimigo que será destruído é a morte. Fecha aspas, 1 Coríntios 15:26. Para evitar o mesmo destino dos oligarcas, o restante da humanidade deverá iniciar agora a construção de suas arcas, começando por sua fundação, que é Jesus Cristo, a fonte da vida. Para nós católicos, nós não temos que construir arca nenhuma. Nós já temos, que é a Igreja Católica, que é a única inimiga disso aqui. Faltou ele dizer isso, né? Mas é porque eu acho que ele não é católico, ou se for, é um católico modernista, né? Os dois autores aqui. Tá certo? Alguém levantou a mão. Fui eu, professor. Diga. Porque quando você falou em Satanás,
Me ocorreu aqui, Satanás não leu a Bíblia, não. Ele não leu o Apocalipse. Leu profundamente. Ele é conhecedor. Ele não sabe que ele vai perder no final? Mas né? Por que ele não para? Mas é a natureza dele. Era esse o comentário. É a natureza dele. Então, mas ele, a esperança dele, Paulo, é levar muita gente com ele antes que ele perca a batalha final, né? E ele tem conseguido, né? Então, gente, veja. O que eu quis fazer com essas duas palestras, né, é dar uma visão mais ampla dessa questão da cultura da morte, que eu acho que a gente está muito preso atualmente a um dos aspectos da cultura da morte, lutando contra ela meritoriamente, bravamente, que é a questão do aborto. Mas veja que a cultura da morte ela é muito maior e muito mais organizada do que simplesmente o aborto. Porque veja, o que está vindo por aí, porque olha, vamos fazer uma conta, né? A Roe versus Wade, que implantou o aborto nos Estados Unidos, foi de 1973. Ela foi derrotada agora na Suprema Corte praticamente 50 anos depois. Em 50 anos você matou 80 milhões de pessoas. Ou acabou com a possibilidade de nascer 80 milhões de pessoas. Isso é muito pouco para quem tem a meta de deixar sobre a face da Terra só 500 milhões de pessoas. Porque assim, a meta de deixar 500 milhões de pessoas na face da Terra significa matar mais ou menos, sei lá, 6 bilhões e lá vai pedrada de pessoas. Então não dá para esperar que o aborto cause isso, porque vai demorar tempo. Tá certo? A implosão demográfica, embora esteja a caminho, ela vai demorar muito tempo. É preciso ter outras coisas. Tá? E como é que o globalismo se expressa em relação a essa matança nunca vista, né? Se matar 6,5 bilhões de pessoas, ele se expressa com várias expressões aparentemente científicas, né? Por exemplo, fazer um mundo de emissão zero de carbono, fazer um mundo sustentável. Todas essas expressões escondem que eles querem matar 6,5 bilhões de pessoas. E isso só com aborto não dá. Não dá. Por isso que eu acho que eles, assim, não é que eles vão desistir dessa cultura da morte, né? É apenas que eles vão agora investir em outras coisas, né? A coisa mais promissora que eles estão investindo agora, vocês sabem o que é, né? É a picadinha, né? Que eles têm uma esperança de que isso faça um serviço limpo até, porque as pessoas que vão eventualmente morrer por causa disso, elas nem vão saber que estão morrendo por causa disso. Porque isso aí é uma programação de morte para 50 anos. Né? E essa política de medicamentos antiviróticos, vamos dizer assim, ela vai continuar, agora ela não vai parar. Até que em algum momento se chegue à conclusão de que talvez isso não seja assim e tal, ou até que haja uma sublevação mundial, como está havendo com relação à agricultura, com relação ao ambientalismo. Né? O ambientalismo ele fornece a justificativa científica para matar 6,5 bilhões de pessoas. Né? É porque o mundo não dá conta. O mundo não dá conta. Nós estamos destruindo a natureza. Coitado das girafinhas. Enfim. A Amazon agora entrou na indústria das picadas também. Não, a Amazon já está nessa há muito tempo.
aquele dono dela lá já é. Ele, inclusive, é um dos caras que acredita nesse negócio de transhumanismo, tá? Como é que ele chama? O cara lá da Amazon. Jeff Bezos. Ele tem um projeto junto com o Elon Musk de construir colônias humanas em Marte. Ele quer voar lá para fora do espaço rapidamente. O Ronan levantou a mão aí. Professor, eu digo que a Amazon agora comprou uma indústria para produzir também vacina. Ah, sim, isso eu não sabia. De cabeça agora. Ah, sim, claro. E outra questão que eu gostaria de levantar, igual o senhor falou, é com relação ao Bush lá, School Bones, para ver como essas pessoas são frias e estão dispostas a fazer essa limpeza mesmo. Quando caiu as Torres Gêmeas, ele estava no jardim de infância. Isso. Aquele vídeo lá, a gente vê como uma pessoa é fria, está envolvida nisso tudo, tá. Recebeu a notícia de algo que ele participou no jardim de infância. E continuou, né? E continuou lá. Falei, nossa, são muito frios, né? São. É porque eles são predestinados, então eles não têm que preocupar mais com nada, né? Porque o Calvino falou que predestinado pode fazer qualquer coisa, meu cara. Então, o que eu quis fazer com esse nosso bate-papo, né? É alertar, porque assim, a luta contra a cultura da morte, ela é muito mais ampla. Não que a luta contra o aborto não seja, enfim, meritória, nem nada que eu estou falando isso. Mas essa luta, ela tem que estar num contexto maior, para a gente entender o que está acontecendo. Porque, veja, o que aconteceu nos Estados Unidos foi considerado uma grande vitória. Não é? A questão da Roe versus Wade. Não é? Mas já tem medidas depois da Roe versus Wade que você vê que não foi uma grande vitória assim. Não foi tão grande assim. Né? O Paulo levantou a mão. Não, é só para salientar que essa mesma posição é a posição farisaica desde sempre, né? Da morte, eles podem fazer tudo, independente de qualquer coisa, porque eles são os escolhidos, né? Exatamente. E com relação a essa questão de Roe versus Wade, é um negócio complicado, porque sempre que a gente acha que foi uma vitória para nós, você tem que ver o que está por trás daquele negócio. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem a questão da legislação estadual. Né? Exatamente. E cada estado é um país independente. Então, na hora que você tirou isso do federal, cada um vai legislar conforme quiser. Então, fica talvez até mais fácil de você coordenar uma coisa na esfera estadual lá. Isso. E isso nos dá uma falsa impressão de que nós estamos vencendo a cultura da morte. É isso que eu digo. Quer dizer, o problema aí é que a cultura da morte é muito maior do que isso. E é até certo ponto interessante para os globalistas que nos mantenham focados num só dos aspectos. E nos tire o foco de outros aspectos. Né? Fora as coisas mais óbvias dessa luta, né? Que é uma luta que, pelo menos no Brasil, no mundo inteiro, ela une protestantes e católicos. E a gente está vendo que uma das fontes da cultura da morte são exatamente os protestantes, né? Eu não estou dizendo individualmente os protestantes no Brasil, não é isso. Eu digo assim, se nós não nos vermos livres de todas as ideias, conceitos, abstrações que envolvem a cultura da morte, nós não vamos conseguir lutar contra isso. Né? Nós não vamos conseguir. Qual que é a única forma de lutar contra isso? Quem é que pode lutar contra essa cultura da morte? Só existe uma entidade no mundo que pode lutar contra essa bagaça.
que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não existe outra. Não existe outra. Não existe nenhuma luta fora da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela tem todas as armas, todos os conceitos para nos proteger e nos fazer lutar. A verdadeira Igreja Católica, obviamente, que hoje está numa confusão medonha. E é por essa confusão que a cultura da morte está vencendo. Se por um milagre a Igreja voltar ao seu esplendor, essa cultura da morte vai acabar. Mas isso está na mão de Deus, ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. Agora, pode ser um erro estratégico que a gente esteja cometendo, focando em coisas que são partes da cultura da morte, mas deixando de focar na cultura da morte em si. Em si. Fazendo, andando de mão dadas com quem são os nossos inimigos eternos. Né? Enfim, eu deixo agora um espaço para vocês fazerem os comentários aí que vocês quiserem. Eu espero que essa leitura e as reflexões possam ter aberto a cabeça de vocês para vários aspectos que vocês não tinham visto. Eu só quero fazer uma última observação. Com relação a esse negócio de... Bush é considerado de direita nos Estados Unidos, né? Que eles chamam de neoconservador aqui. Eu queria chamar a atenção para vocês que o Trump, ele já participou das reuniões lá daquele Bohemian Grove, aquele grupo secreto lá de grandes personalidades que se reúne lá numa cidadezinha lá dos Estados Unidos. E existem várias fotos do Trump lá nessas reuniões que parecem ser satanistas, parecem ser adoração de um deus pagão lá, na forma, eu acho que de coruja ou de sei lá o quê. Então, assim, não sobra ninguém. Tá certo? Essa coisa de esquerda, de direita, é conservador, é neoconservador, isso aí, essas denominações não significam nada. Tá certo? Então agora, se vocês quiserem comentar alguma coisa a mais, fiquem à vontade. Professor, o caminho nosso, na minha visão, é exatamente o mesmo e na direção oposta do demônio. É tentar trazer para o nosso lado o máximo de pessoas que nós conseguimos, a exaustão. Então, assim, não existe outra forma, porque realmente a rota está traçada, é um caminho de reversão complexa. Se não for a graça divina, a coisa não vai andar. Então, está na nossa mão só isso. Só isso. Rezar isso mesmo. E tentar trazer para o nosso lado o máximo de pessoas que a gente conseguir. É isso mesmo. Para as pessoas enxergarem. E aí, quem sabe, Deus dá uma luz para a gente, alguma coisa assim. Do contrário, é muito ponto de faca. E nós podemos ser colhidos, né, Paulo, por essa cultura da morte. Por exemplo, se essas medidas de controle dos fertilizantes se implantarem no mundo, nós vamos morrer de fome. As populações mundiais vão morrer de fome, simplesmente isso. Não é? E nós podemos ser colhidos por uma fome dessa e morrer também. Não é? Mas é melhor morrer sabendo do que morrer não sabendo. Morrer dentro da igreja verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo do que fora dela. Não é? Porque a morte sempre está aí, nos espreitando. E ela pode vir por iniciativa desse pessoal. Nós não devemos temer isso. Nós devemos simplesmente ficarmos conscientes disso. E, como você disse, tentarmos converter o maior número possível de pessoas para a igreja da vida,
Porque Nosso Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Vida em abundância. Vida eterna. Né? Então é isso, quer dizer, eu não vejo. Quer dizer, nós temos que ser pró-vida eterna. Não simplesmente pró-vida. Nós somos pró-vida eterna. E a gente tem que ter a consciência que a morte não é a pior coisa que pode nos acontecer. Não é. Não é. Morte física não é. Claro que não. Claro que não. Então, assim, eu sei que é assim, duríssimo de ver as coisas como elas são. Eu sei que num primeiro momento a gente fica perplexo, como existe maldade no mundo, como esses seres são maus, né? Mas é isso mesmo, existe maldade no mundo e a gente sabe que o pai dela é Satanás, né? E que ele tem pressa. Não é? E, enfim, nós estamos aqui do lado de Nossa Senhora e Nosso Senhor, e contando com a proteção deles, e contando que a gente possa converter para a igreja o maior número de pessoas possível, converter para a vida eterna, né? O maior número de pessoas possível. É a única coisa que nos, como você disse, né, que nos toca, por enquanto. É a única coisa que nós podemos fazer, né? Alertar, converter. Ronan levantou a mão. Professor, o senhor acha que essa sugestão aí desses artistas de Hollywood, não sei se o senhor chegou a ver alguns vídeos deles incentivando as pessoas a comerem insetos? Então. A gente vê também agora, até chegou no supermercado aqui da Belo Horizonte já, essas comidas feitas em laboratório, carne à base de plantas. Isso aí já estão prevendo essa questão alimentar aí. Né? Isso. Não, eles vão além da questão dos fertilizantes, eles querem nos fazer deixar de comer proteína. Para que a gente morra também. Essa é a cultura da morte. Eles querem que a gente morra. Morrer sofisticadamente, né, Ronan? Ontem eu fui no supermercado e tinha lá um atum feito à base de plantas. Eu falei, que é isso? Coisa linda, olha pra você ver. Então, veja, eles querem que a gente morra de alguma forma. Não é? Vocês viram, por exemplo, eu não sei se vocês viram uma mãe sendo processada, uma mãe vegana, que matou o próprio filho de inanição, porque começou a tratá-lo, o recém-nascido lá, só com o veganismo. E o menino morreu, claro. O veganismo é um caminho para a morte. Não é? Mas isso tudo hoje, Ronan, é muito sofisticado. Né? Você imagina um papo de dois sofisticados hoje em dia. Não, eu não como carne. Porque carne é ruim, os bois são ruins para o meio ambiente. Então, eu, como sou muito preocupado com o meio ambiente, eu só como essa comidinha aqui, ó, que eu comprei hoje no supermercado, atum de planta, carne de inseto, essas coisas todas. Isso vai bombar nos meios sofisticados. Nos meios sofisticados. O pessoal aceita tudo que impõe para essa, não aceitando. Exatamente, são os hipnotizados. Não adianta você conversar com essas pessoas também, não. Dormindo. Dormindo. É a programação preditiva. Isso é uma coisa real, gente. Vocês leiam sobre programação preditiva, vocês vão ver que é uma coisa impressionante. E isso tudo foi desenvolvido pelos serviços de inteligência, tá? Não só dos Estados Unidos, mas também, principalmente dos Estados Unidos e Inglaterra. Né? É uma coisa impressionante isso, né? Então, essas técnicas de hipnose coletiva, elas estão muito sofisticadas hoje em dia. Elas usam todos os canais, todas as possibilidades. Outro dia fez uns 2 anos para cá, né, fez muito sucesso os livros do George Orwell, né? Revolução dos Bichos. Teve outro livro dele que fez muito 1984. Isso. Esse cara era esquerdista. Esses livros são de programação preditiva.
A direita brasileira abraçou esse negócio como uma coisa maravilhosa, né? Mas esses livros são de programação preditiva. Tal como os livros do H.G. Wells, né? Como os livros do Aldous Huxley, que é Admirável Mundo Novo. Isso tudo é parece que eles estão criticando uma coisa que virá, mas eles não estão criticando. Eles estão acostumando a gente com as coisas que virão, para quando vierem a gente se acostumar. Então esses bobão da direita brasileira ficaram assim, tá vendo? Tem que ler George Orwell, é promoção do livro do George Orwell, não sei o que, blá blá blá. Loucura. Loucura. Né? A ficção científica, então, nem se fala, né? Matrix, todos os filmes aí para nos acostumar com essas ideias. E depois que elas vêm, a gente fica se sentindo sofisticado por fazer parte desse negócio. Nós somos muito sofisticados. Nós temos medo de não sermos sofisticados. É o maior medo hoje da patota. E essa patota vai de 16 anos a 83 anos. Todo mundo está na patota de ser sofisticado, de falar só as coisas que vão ser bem aceitas, de não ofender ninguém. Não é? Lembrando que o Papa outro dia defendeu a ideia de que a gente deve reduzir o consumo de carne. Né? Não por penitência, tá? É porque o mundo tá, não sei o que, tá passando por uma crise. Não é? Então é isso. Né? Bom, gente, missão cumprida. Essas duas palestras que eu fiz, ela tem esse objetivo de chamar a atenção, né? E eu espero que vocês tenham gostado do texto e dos comentários do texto, tá certo? E nós nos encontraremos aí semana que vem, que começa a nossa acabou as minhas férias, né? Mas eu vou ainda anunciar isso para vocês lá, tá certo? Deus lhes pague a presença, paciência, tá certo? Tenham todos uma santa noite, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pantaleão, médico, mártir, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, professor. Estou aí.